Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Já deixa aí seu like, o seu comentário e compartilhe. Graça e paz, amados. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Deus é maravilhoso. Ele mais uma vez, em sua maravilhosa graça, em sua misericórdia, nos permitiu estar cultuando a Ele à noite. Estamos aqui reunidos em comunhão, nesse propósito que é maravilhoso, nesse propósito que é santo, no qual nós fomos chamados, convocados, e isso deve ser motivo de alegria, porque muitos queriam estar, muitos não podem estar na casa do Senhor, muitos queriam poder ter essa liberdade que nós temos. No nosso país nós não sofremos nenhum tipo de proibição, nenhum tipo de perseguição contra o Evangelho, mas há países hoje que sofrem essa proibição, sofrem com a falta de liberdade de cultuar, de falar de Jesus, de ouvir de Jesus, e isso é motivo para nossas orações, interceder por esses irmãos, interceder, pois Deus, Ele tem honrado o seu povo, Ele tem honrado esse Evangelho que Ele é maravilhoso, Ele liberta, Ele salva, e Ele alcança esses corações, amém? Por isso e por muito mais, Deus é bom, amém? Nós vamos ler o texto que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, o verso 26. Eu queria que mudasse a versão para a Nova Almeida atualizada. Amém. O texto, amados, diz o seguinte: amém? Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, justificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Amados, essa carta de autoria do apóstolo Paulo escreve essa carta direcionada aos irmãos da igreja de Corinto. Paulo escreve pelo menos 2 cartas àquela igreja. A primeira carta, a qual nós lemos, é logo no início. Paulo saúda aqueles irmãos e felicita, porque ele está muito alegre com aquelas pessoas, pelos dons, pelas manifestações do Espírito Santo na vida daquele povo. Mas a igreja de Corinto foi uma igreja, uma comunidade que padeceu da natureza humana, de falhas humanas que interferiam no andamento do Evangelho. O apóstolo Paulo escreve essa carta a fim de que aqueles irmãos pudessem ser ministrados, corrigidos e vivessem verdadeiramente o Evangelho genuíno, o Evangelho de Jesus Cristo. Havia no meio do povo ainda muita idolatria, havia no meio do povo ainda muita influência humana, muita influência daquela comunidade, das religiões que ali estavam em voga. Então aquele povo precisava ser ministrado, apesar da sua capacidade, apesar da sua possibilidade de acessar os dons espirituais, de haver ali manifestações do Espírito Santo. Aquelas pessoas precisavam se libertar da dificuldade humana em servir genuinamente a Jesus Cristo. E quando Paulo, ele declara, nesse trecho que nós lemos,
que Deus, ele escolheu as coisas loucas, as coisas vãs, as que não parecem ser, mas que são, que ele torna a fazer. Paulo está declarando, está manifestando, demonstrando uma maneira, um modo de Deus ele operar, uma maneira em que Deus ele faz a sua obra acontecer. Deus, ele é um Deus que se revela na sua palavra, amém? Nós vemos Deus se revelar em todo momento, diferentemente do que acontece em outras religiões, em outros deuses. Deus, ele se manifesta da maneira que ele é e não se modifica para agradar aos seus servos. Nós estávamos hoje pela manhã aqui falando, e o pastor estava declarando a respeito de panteões de deuses, de outros países, em outras religiões, e são deuses que têm características humanas, são deuses que são criações humanas e por isso têm as suas características humanas e têm falhas humanas, algo que não acontece com Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Ele se manifesta da maneira que ele é, da forma que ele age, com seus propósitos e os seus desígnios, e ninguém, nem seus servos, nem outra palavra pode modificar. Ele se revela um Deus como ele é. Ele declara: eu sou o que sou, eu sou o eu sou. Esse é o Deus em que nós servimos, amados. É o Deus que nós acreditamos. Não é um Deus que se modifica na sua palavra, nas suas decisões, só porque nós queremos, nós buscamos. É um Deus que se revela genuíno, íntegro, aquele que serve somente para a glorificação de si próprio, porque Deus, ele é poderoso. E nós, como criaturas, criações desse Deus, nós devemos reconhecer quem é Deus. O que nós vemos acontecer no nosso país é algo que leva as pessoas a se enganarem com esse Deus, a acreditarem num Deus que ele pode modificar a minha vida pelo simples fato de eu querer. Nós temos pelo menos dois deuses, duas faces desse Deus. É o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro que nós vemos e o que nós devemos acreditar. Nós temos o Deus dos brasileiros. O Deus do brasileiro, é comum até dizer que Deus, os brasileiros dizerem isso, né? Que Deus é brasileiro. Pelo simples fato de que esse Deus, na mentalidade do brasileiro, ele tem por obrigação em favorecer esse povo. Esse Deus dos brasileiros, esse poderoso Deus, ele se mostra, às vezes, corruptível na mentalidade do brasileiro, na mentalidade humana. Por vezes nós vemos alguém, e até cristãos, crentes, acreditando numa figura de Deus, acreditando em um Deus que pode ser modificado, que pode ser influenciado, que a decisão e a minha oração, ela tem capacidade de mudar os planos de Deus. E nós sabemos que o propósito de Deus, a palavra de Deus, ela nunca volta atrás. Seu propósito, ele é definido e não pode ser modificado. O que nós vemos de pessoas orando, intercedendo e determinando tais coisas, como se isso fosse colocar Deus contra a parede e modificar a situação simplesmente porque nós queremos. Nós vemos orações: eu determino, eu decreto. Isso não é coisa que fale para um Deus. Eu vi uma vez um pastor, ele pregando, e ele falando a respeito disso. De pessoas que eu determino, eu decreto. E esse pastor ainda até faz uma brincadeira. Olha, ele dizendo: eu duvido você que ora assim, você que declara, decretar que o cachorro, ele ao invés de latir, ele venha falar uma palavra. Eu duvido você chegar na sua casa e decretar para sua mulher
Mulher, olha, faça um café. Isso vai dar problema. Como que nós não podemos decretar nem para nossos chegados, nossa família, declarar, mandar, principalmente mulher, né? Se você for mandar em mulher, é problema. Você vai arrumar para a cabeça. Vai ser uma dor de cabeça, você vai gerar uma briga. Então você não consegue decretar nem para um simples familiar, não consegue mandar, a não ser que seja o pai ou a mãe. Porque quando você manda um filho fazer, o filho ele tem que fazer. Na minha infância, a gente que recebia um mandato da nossa mãe, do nosso pai, a gente tinha que fazer. E se a gente negasse, ia sofrer consequências, né? Então a gente não tinha opinião, não tem como. É melhor você fazer do que não fazer. Então por isso a gente, nesse decreto, a gente obedecia. Mas como, voltando para a palavra, como nós vamos decretar, amados, alguma coisa? Para um Deus que é todo poderoso, para um Deus que pode fazer e criar o universo, um Deus que é maravilhoso, que é criador de tudo, que é Senhor de todos. Como na nossa cabeça humana limitada nós podemos chegar a Deus, eu decreto a vitória, eu decreto o milagre. Amados, não é assim que a gente trata com Deus. Mas na mente, na cabeça de um brasileiro, é assim que é tratado com Deus, é colocar Deus contra a parede e de qualquer forma querer tirar dele um desejo, um milagre, uma bênção. Graças a Deus, amados, que Deus ele é misericordioso conosco. Porque ainda com nossos erros, com nossos pecados, com as nossas falhas, a todo momento, Deus ele tem favorecido o seu povo. Deus ele tem misericórdia do seu povo, ele abençoa o seu povo. Ele dá o milagre, dá a bênção, porque Deus é bom. Mas essa maneira de tratar Deus como querendo arrancar algo à força, amados, está totalmente errado, totalmente fora do que é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele se revela como soberano e é aquele que nós devemos servir de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso empenho. E para aqueles que escolhem servir a esse Deus, ele favorece, ele coloca a capacidade para essas pessoas. Assim como nós lemos que aquele que é desfavorecido, que não nasceu na família rica, aquele que é humilde, que não tem conhecimento, esses são os que Deus chama. É a maneira como Deus opera na improbabilidade. Já perceberam que na Bíblia nós vamos ver muitas vezes alguém que não tem chance nenhuma, que não nasceu num berço de ouro, que tem a sua vida em dificuldade, mas mesmo assim é aquela pessoa que Deus coloca para fazer a sua obra. Se nós formos olhar para a vida do apóstolo Paulo, Paulo foi uma pessoa improvável para servir a Deus. Esse Deus escolheu Paulo, uma pessoa que era principal dos judeus, ele mesmo declara isso. Paulo que tinha influência na comunidade judaica. Paulo que cresceu e aprendeu ali aos pés de grandes mestres, que tinha influência, que perseguia a igreja, porque ele tinha a convicção do judaísmo, a convicção nesse Deus, e não haveria outro que poderia mudar a vida de Paulo. Mas Deus escolhe esse homem e transforma a vida desse homem para que ele venha servir a Deus. Paulo, ele tinha conhecimento, mas esse conhecimento que ele tinha confrontava o evangelho de tal forma que Paulo passava a odiar os cristãos. Por isso, a todo momento, ele tenta prender aqueles irmãos do início da igreja. Ele persegue a igreja do Senhor.
para que o cristianismo ele não viesse a crescer, não viesse a se espalhar, porque na visão de Paulo, isso era algo que feria os seus princípios. Se nós pararmos para pensar dessa forma, ainda hoje há pessoas de religiões, a religião muçulmana, por exemplo, que odeia cristãos, que perseguem e matam pelas suas convicções, porque eles acreditam que serão recompensados se eles lutarem de forma violenta, contra aquilo que é o contrário da sua religião, modifica a sua fé. E na visão de Paulo, isso acontecia. Então Paulo foi uma pessoa improvável para servir na obra do Senhor. Mas essa pessoa improvável foi a que Deus escolheu, a que Deus buscou, a que Deus levantou. E pessoas como Abraão, que também foi escolhido para fazer parte da obra desse Deus. Abraão, que foi separado da sua família, da sua parentela, estava sozinho, e mesmo assim Deus colocou e abençoou a vida de Abraão. São tantos casos que nós podemos citar. A vida, por exemplo, de Davi. Davi foi levantado rei, mas da sua casa ele era o menor, era o mais improvável a conseguir algum posto de destaque. Mas Davi, ele foi escolhido de Deus, e foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo um caso improvável. Na nossa vida, na vida cristã, nós temos esses casos improváveis, que Deus usa, amados, e Deus transforma essa vida. Mesmo que seja algo difícil, seja uma pessoa que não se vê capacitada para cumprir uma determinada tarefa, mas Deus, ele dá a capacidade para essa pessoa fazer. A obra de Deus, ela é colocada e feita e executada da maneira mais difícil. Às vezes, num caso improvável, onde Deus mais usa, é onde Deus mais opera. Nós temos relatos de pessoas que viviam uma vida criminosa, eram pessoas que eram traficantes, que viviam no mundo das drogas, mas essas pessoas encontraram Jesus Cristo no caminho. Essas pessoas foram resgatadas do mundo. Essas pessoas começaram a fazer a obra de Deus. Essas pessoas começaram a declarar que Jesus é o único e suficiente Salvador da nossa vida. E são pessoas, meus amados, que em outra visão, no outro tempo, eram casos improváveis. Deus, ele é um Deus improvável, porque ele opera na improbabilidade. E esse é o milagre, é o poder, é onde Deus manifesta o seu poder, porque ele é poderoso. É esse Deus da Bíblia, ele, amado, é contigo. É esse Deus que você escolheu servir, não o Deus do entendimento humano, mas o Deus verdadeiro, o Deus real, o Deus que se revela poderoso. É esse Deus que é contigo. E se é nisso que nós cremos, se é nisso que nós vivemos, nós buscamos, nós temos esse auxílio, esse aporte, esse cuidado desse Deus. Deus, ele tem uma maneira distinta de agir e operar seus planos. Ele se revela da maneira como ele é. Muitos, amados, eles tentam mascarar, como eu estava dizendo. Eles tentam modificar a visão desse Deus. Nós falamos hoje pela manhã a respeito de pessoas que tentam atualizar a Bíblia, modificar o entendimento bíblico verdadeiro, genuíno. Pessoas que criam uma subversão do Evangelho. O que nós temos hoje são igrejas que, se olharmos e apresentarmos a Bíblia da forma como ela é, nesses lugares,
nós vamos notar tantas coisas erradas, tantas coisas diferentes, porque aquilo que me satisfaz, aquilo que me agrada na palavra de Deus, eu retenho, eu guardo. Mas aquilo que confronta a minha vontade, a minha carne, eu vou desprezar. E na verdade a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um espelho para nós. Quando nós olhamos para a palavra e nós enxergamos a nossa conduta coerente com o que está escrito na Bíblia, nós temos certeza que ali há um caminho a ser seguido. Há um caminho que eu vou trilhar. Mas quando nós olhamos a palavra e vemos essa disparidade, essa diferença, uma conduta que eu tenho que está errada, não está conforme a palavra de Deus, é um momento em que eu vou olhar para isso e me corrigir. Viver verdadeiramente a palavra de Deus. Muitos tentam mudar, muitos tentam colocar tudo que está na Bíblia em favor do homem, para favorecer o homem. E na verdade nós servimos a um Deus que ele, como o Ednilson falou aqui na quinta-feira, ele deve ser servido. Nós somos servos. Eu até brinquei com ele no final do culto, né? Ele falou, o servo ele tem que servir. Se ele não servir, então ele não serve. Não serve para estar nos propósitos de Deus. Se você não serve, então você não serve. Então nós servimos a um Deus. E nós glorificamos e somos honrados por ter essa escolha. Por sermos escolhidos e colocados de maneira que Deus opere em minha vida. Não para mim mesmo, mas para o propósito da sua obra. Para fazer acontecer aquilo que Deus, em sua maravilhosa graça, em seu poder, em sua vontade, Ele opera em nosso meio. Ele opera através de mim. Porque, amados, o mundo que nós vivemos não compreende o Evangelho. Paulo mesmo escreve que a cruz de Cristo é loucura para o homem natural. No versículo 27 desse mesmo capítulo, versículo 20, 18 ao 20, Paulo escreve que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. A cruz de Cristo, ela é loucura para o homem. Para o homem carnal, ele não consegue compreender como Deus ele opera, como Deus ele faz a diferença. Porque o que nós buscamos são coisas para nós mesmos, para agradar a nossa carne. Quantas vezes nós entramos na presença de Deus e simplesmente, quando oramos, nós queremos só pedir e pedir e pedir, quando na verdade nós entramos na presença de Deus e iniciamos a nossa interação com o Pai em um momento de adoração. Adorar pelo que Ele é, porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele faz muito mais em nossas vidas. Nós iniciamos o nosso culto, a nossa adoração a Deus, exatamente exaltando a esse Rei. Pelo seu poder, pela sua misericórdia, pela sua graça. Porque se não fosse por isso, amados, nós não teríamos nem chance de viver esse Evangelho. Quantas dificuldades nós encontramos no caminho. E se não for Deus em nossas vidas, amados, nós paramos de seguir, nós paramos a caminhada, pois servir a Deus é um privilégio, é algo que nós não compreendemos verdadeiramente, profundamente como é, mas servir a Deus, colocar à disposição de fazer a obra desse Deus, Criador de tudo, um Deus que criou o universo
que criou esse planeta. Aleluia, glória a Jesus. Quando nós olhamos, amados, e vemos a imensidão do espaço, a imensidão de tudo, e nós imaginamos que servimos, ou lembramos que servimos a esse Deus, que nós estamos fazendo a sua obra, a sua vontade, isso deve gerar em nós uma alegria sem fim. Algo que nós deveríamos contemplar, nos maravilhar de estar na casa do Senhor, valorizar cada momento que nós temos. O que nós temos na nossa vida cotidiana e nossos afazeres são muitas coisas que nos afastam de Deus. Nos afastam da presença desse Deus. Mas quando nós temos a oportunidade de servir na sua casa, de servir a sua obra, isso precisa ser valorizado, precisa ser admirado. Pois isso, amados, ele em nós causa essa mudança. O apóstolo estava falando para os irmãos que não tinham conhecimento, mas cresciam na obra, mas que estavam ali diante do evangelho genuíno. E foram pessoas, e são pessoas até hoje, que foram transformadas, edificadas, colocadas numa situação de serviço na obra de Deus, que puderam ser capacitadas, movidas por algo maior, como acontece com nós hoje. Na nossa vida nós temos tantas dificuldades, tantos impedimentos. Um dos meus impedimentos era falar em público. Eu não tinha essa liberdade. Eu não conseguia de forma que eu pudesse me expressar melhor. Eu não conseguia, não havia o desejo em mim. E isso eu acho que a maioria passa. Mas, amados, falar em público para mim ficou, depois de um tempo, tão simples, tão fácil. Ainda nós temos esse receio, né, Denilson? No pastor, nós sentimos o peso da responsabilidade, mas já não é algo tão enfadonho, algo que a gente fica pensando como vai ser, algo que nos preocupa, que nos tira o sono, porque é o Espírito Santo que nos conduz, que nos capacita, que modifica a nossa mente e dá a capacidade para que estejamos aptos para servir ao Senhor. Seja servindo na igreja doméstica, seja servindo em outro lugar, seja ensinando a certas pessoas. O Espírito Santo, ele chama, ele convoca pessoas. Deus, ele trabalha na vida de pessoas para que essas pessoas estejam aptas a servir no reino. E como eu falei, amados, Deus, ele não escolhe uma pessoa que já está capacitada. Ele não coloca, não escolhe, não chama alguém simplesmente porque é uma pessoa que já fala em público, é uma pessoa que já tem um conhecimento, mas ele chama as pessoas humildes do conhecimento, às vezes pobres, não ricas, mas que precisam e têm espaço para mudança. Porque quando é colocado alguém, é escolhido alguém que já está cheio de si, que já tem um certo egoísmo, essa pessoa não vai receber nada de Deus, porque ela já está cheia daquilo que não serve. É como um vaso, nós somos comparados a vasos, né? Um vaso em que ele está cheio de alguma coisa, você não vai conseguir preencher ele com outra coisa. É preciso que esse vaso ele esvazie, ele seja esvaziado, para que ele possa encher. Quando nós somos chamados por Jesus Cristo, nós viemos até Ele, nós vemos até Ele cheios daquilo que não serve. Por isso que nós lemos na Bíblia, nós cantamos que nós precisamos nos esvaziar.
Eu quero me esvaziar de mim, não é isso? E quando eu me esvazio daquilo que não serve, daquilo que não presta, é quando eu abro espaço para que o Espírito Santo ele venha encher a minha vida, para que ele venha operar na minha vida. Porque quando nós damos espaço para que Jesus atue em nós, amados, é quando ele capacita, ele move os corações. É a maneira como Deus opera. É o modo em que Deus escolhe em operar na vida dessas pessoas, na nossa vida. Porque de nós mesmos nós não temos nada a oferecer. Mas quando é o Espírito Santo que nos enche, o Espírito Santo que nos encaminha e nos direciona, amados, nós vamos fazer coisas que nunca imaginamos fazer. Esse Deus que nós servimos é o Deus da Bíblia, é o Deus verdadeiro, genuíno. Porque nós não estamos dessa forma, esvaziando a nossa vida de nós mesmos, daquilo que não serve, para estarmos cheios de Deus, cheios daquilo que é santo, daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro. É quando nós vamos servir Ele de forma genuína, não querendo colocar a nossa vida, as nossas escolhas, naquilo que é obra de Deus. Uma pessoa que tentou colocar e fazer a obra de Deus de qualquer forma, perdeu o favorecimento desse Deus. Eu estou falando do rei Saul. Saul foi escolhido de Deus. Nós lemos isso na Bíblia. Foi colocado como o rei daquela nação. Mas por desobediência, por rebeldia, por querer colocar e fazer as coisas que são santas de qualquer jeito, Saul, ele perdeu esse favorecimento. Foi quando Deus instituiu Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que seguia e servia a esse Deus de forma verdadeira, genuína. Apesar de todos os erros, foi um homem que foi abençoado por Deus. Porque a vida de Davi, o coração de Davi, ele exaltava, ele desejava esse Deus. A obra maravilhosa que Deus fez na vida daquele homem e continua fazendo na vida de pessoas que escolhem e determinam para si mesmos que Deus é importante, que a obra de Deus é importante e ela precisa seguir sendo executada. São pessoas que receberam de Deus a força para continuar. Receberam de Deus o favorecimento, a capacidade de aprender, de ensinar. É assim que Deus age, amados. E dessa forma nós precisamos também estar preparados para isso. No versículo 30 do verso que nós lemos, do capítulo 1, diz o seguinte: mas vocês são dele, em Jesus Cristo, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nós recebemos um presente maravilhoso, algo que nós não merecíamos. E junto com esse presente, com essa dádiva, nós temos essa sabedoria que vem dos céus, a justificação que vem de Deus, santificação, redenção. É como se você recebesse um presente, e esse presente, ele viesse com alguns bônus, um prêmio que vem com alguns bônus, algo a mais em que nós não esperávamos, mas mesmo assim recebemos. É isso que você tem acesso quando você aceita a Jesus Cristo, quando você segue a Jesus Cristo de forma genuína e verdadeira. É isso que nós recebemos. Essa sabedoria que vem de Deus, que vem dos céus. Nós não entendemos como pessoas que antes não tinham conhecimento algum, mas receberam de Deus revelações que são maravilhosas,
que são revelações que dão ao povo de Deus a oportunidade de entender os planos de Deus, que dão direcionamento, encaminham essas pessoas. É Deus que opera em nossa vida. E a forma como Deus age, amados, ainda é um mistério. Mas o acesso que nós temos é quando nós desejamos e buscamos coisas que são de cima, coisas que vêm do céu, que não são coisas terrenas. Lá em Êxodo, quando Deus institui o tabernáculo, Deus dá a capacidade para aquelas pessoas que eram escravas, pessoas que saíram do Egito, pessoas que estavam em um momento ali de peregrinação, mas dá a certas pessoas capacidades que elas não conseguiriam ter naturalmente. As pessoas que foram colocadas para fazer peças de ouro, os artífices que foram escolhidas para colocar os ornamentos do tabernáculo, receberam de Deus essa capacidade. Isso nós encontramos em Êxodo 31, que diz o seguinte: o Senhor disse mais a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e enchi, perceba bem, amados, e o enchi do Espírito de Deus. O enchi do Espírito de Deus de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras, engaste, para entalho, madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Percebe? Eram pessoas que estavam escravas no Egito. Eram pessoas que não desempenhavam papel de ornamentos, de trabalhos de ouro, de prata e bronze, mas pessoas que receberam o Espírito de Deus. A Bíblia diz isso. Receberam o Espírito de Deus. E com isso, amados, tudo que veio depois foi bônus. Habilidade e inteligência e conhecimento. Quando nós temos o Espírito Santo, o Espírito de Deus em nossa vida, percebe o que nós temos acesso, amados? Percebe como Deus, Ele trabalha na nossa vida? Pessoas que anteriormente não tinham capacidade nenhuma, pessoas que eram desprezadas, poderiam pensar: essa pessoa não tem capacidade para estar lá em cima, não tem capacidade para cantar, não tem capacidade para tocar. Mas são pessoas que receberam o Espírito Santo, e por receber o Espírito Santo, tem a capacidade, porque é um Deus que capacita o seu povo. Deus capacita o seu povo para executar e fazer a sua obra. Então, amados, se há um desejo no teu coração, se há algo que você deseja servir na casa de Deus, ou até mesmo não deseje, mas Deus tem incomodado, Deus tem chamado, Deus tem te convocado para isso, saiba que você tem o privilégio de servir a esse Deus, de servir na sua obra. E às vezes você está preocupado, às vezes nós nos preocupamos, mas Senhor, eu não consigo, eu não tenho conhecimento para isso, eu não consigo falar em público, eu não consigo cantar. Mas Deus, Ele opera na tua vida. O Espírito Santo, Ele modifica essa situação. O Espírito Santo te dá a capacidade para ensinar, para falar da palavra de Deus, para ser participante da sua obra, para tirar todo e qualquer tipo de timidez. É o Espírito Santo que atua na nossa vida, que transforma as nossas vidas e nos conduz para caminhos que imaginamos impossíveis, improvável, mas Ele é um Deus que opera na improbabilidade. Nós temos deixado isso bem claro.
Se você acha improvável servir a Deus na casa de Deus, em qualquer lugar, saiba que Deus, Ele que te dá a capacidade. É o Deus que conduz, é o Espírito Santo que nos conduz para isso. E isso é motivo de alegria para nós. E nós somos favorecidos e sentimos-nos amados por isso. Porque nós vemos Deus atuar em nossa vida, recebemos o Espírito Santo de Deus e Ele opera em nossos corações. E opera para que tudo seja estabelecido para um propósito, para uma vontade, que é a vontade de Deus. Não é a nossa vontade, não é aquilo que eu quero fazer, mas o que Deus precisa que eu faça. Nós somos chamados para isso, nós somos colocados nessa posição para aprender dEle, para receber dEle. O Espírito de Deus deu habilidade àqueles homens, àqueles artífices para o tabernáculo. Ele pode operar muito mais em nossa vida hoje. Deus usou pessoas como Pedro, né? Homem simples, aquele homem turrão, né? Um homem que não tinha paciência, mas Deus usou a vida de Pedro, de tal forma que Pedro, nenhuma pregação somente, em uma pregação o Espírito Santo deu ousadia a Pedro, e ele pôde, naquela pregação, fazer com que mais de 3.000 almas se convertessem ao Evangelho. Deus usou a vida dele, usou a vida de Paulo em suas cartas, em suas viagens missionárias. Tantos outros são usados de tais maneiras que nós não entendemos, não compreendemos, mas Deus atua na vida dessas pessoas. Deus quer atuar na tua vida através de você, às vezes para levar uma palavra para um vizinho, às vezes para interceder por alguém, às vezes para estar aqui na obra de Deus, para servir, fazer algo. O que não falta, amados, é oportunidade para estar na presença de Deus, para servir esse Deus, para ser atuante na obra de Deus. E quando isso acontece, quando nós escolhemos sermos transformados e guiados pelo Espírito Santo, as bênçãos do Senhor, elas vão nos seguir. Lá em Romanos 8:36 diz: sabemos que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus, Ele tem um propósito para nossas vidas. Ele nos convoca, Ele nos chama, e quando nós assumimos essa posição de servir, como foi tão bem falado na quinta-feira, nós colocamos essa posição de fazer a vontade de Deus, coisas boas acontecerão. Deus, Ele terá misericórdia do seu povo, Ele abençoará o seu povo. O foco não é nem esse, mas Deus, Ele abençoa, porque Ele é um Deus que é fiel. Ele nos chama, Ele nos convoca, e tudo isso, amados, não para nossa glória, mas unicamente para a glória de Deus. Quando nós lemos no final desse trecho, e lá em Jeremias ele ainda fala, Jeremias 9, ele diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo, justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Quando nós não gloriamos nas nossas capacidades, que são humanas e são falhas, mas gloriamos na capacidade que o Senhor tem nos dado, gloriamos-nos no Senhor, é disso que Deus agrada. A palavra de Deus diz isso. Deus disse isso ao profeta. Quando nós gloriamos ao Senhor, nós temos essa transformação em nossa vida.
em nos tornarmos cada vez mais dependentes dele, em viver plenamente o Evangelho genuíno, verdadeiro, aquele em que nós precisamos confiar, viver, buscar, nos alimentar todo dia, para que a palavra dele seja perfeita em nós, seja transformadora em nós e nos dê força, coragem, capacidade para fazer mais. É isso que o Senhor tem falado nos nossos dias. Procurar servir a Deus de maneira simples, porém de forma poderosa, eficaz, eficiente. Porque Deus tem um chamado na minha vida, tem um chamado na tua vida para ser atuante na obra dele. Saiba que ele é um Deus que capacita, que dá força. Nós não estamos sozinhos nisso. Mas se nós escolhermos estar na presença de Deus e buscar dele, nós receberemos também dele. É nisso que eu acredito, nisso que eu tenho meditado, e que os irmãos venham meditar cada vez mais nisso. Esperar mais do Senhor, receber mais do Senhor, porque mais ele tem para te dar, amém? Busca ao Senhor, amados, busque de todo o coração, receba essa palavra em nome de Jesus, que as palmas louvem ao Senhor.